O PCI divulga agora a primeira pesquisa eleitoral apontando o cenário para as disputas para o cargo de prefeito em Paranaguá no próximo ano. O IRG Pesquisa ouviu 500 eleitores entre os dias 1 e 5 de novembro. O grau de confiança é de 95% e a margem de erro é de 4,5% para mais ou para menos. A primeira pergunta é espontânea, ou seja, não foram apresentados os nomes dos possíveis candidatos à prefeitura. O questionamento foi o seguinte: se as eleições para prefeito da cidade de Paranaguá fossem hoje, em quem você votaria? Neste primeiro cenário, 51,9% dos entrevistados não soube ou não respondeu à pergunta. 17,8% dos eleitores disseram que votariam no Adriano Ramos. 14,6% disseram que votariam no atual prefeito Marcelo Roque. 7% não votariam em nenhum dos candidatos. 1,7% votariam no delegado Diniz. 1,6% votariam em Arnaldo Maranhão. 1,4% em Cristiane Yared. 1,3% no comunicador e ex-deputado Galo. E 1,2% afirmaram que votariam em André Pioli. Outros nomes, como José Baca Filho, Beto Richa, Tenile Xavier e Fábio Santos, foram citados, mas não chegaram a alcançar 1% da intenção dos votos. O segundo cenário da pesquisa tem pergunta estimulada, ou seja, foram dadas aos entrevistados as opções de nomes dos possíveis candidatos à Prefeitura de Paranaguá. Na tela que você vê agora, são 10 possíveis candidatos concorrendo à principal cadeira do Executivo Municipal. E o resultado você vê a partir de agora. Adriano Ramos aparece na frente da disputa com 37,4% da intenção de votos. Galo é o segundo colocado e tem 9,9% dos votos. 9% dos eleitores preferiram o nome de André Pioli. 8,3% disseram que votariam em Arnaldo Maranhão. 7,9% dos entrevistados disseram que não votariam em nenhum dos nomes apresentados nesse cenário. Júnior Leite teria 6,1% da intenção de votos. Cristiane Yared teria 5,7%. Delegado Diniz receberia 5,6% dos votos. 4,3% dos eleitores disseram que, diante desse cenário, não sabem ou não responderam à pergunta. 1,9% votariam no atual vice-prefeito Carlos Borba. 1,8% no atual secretário de Segurança, Sargento João Carlos. 1,6% votariam em Fábio Santos e 0,4% em Luciana Costa. Vamos conferir agora o terceiro cenário da pesquisa, onde foram colocados para os eleitores o nome de 5 possíveis candidatos à prefeitura. Neste novo cenário, o candidato Adriano Ramos aparece com 42,2% da intenção de votos. André Pioli tem 13,5% da preferência dos eleitores. Em seguida, aparece o nome do comunicador Galo, com 12,1% da intenção de votos. 11,2% dos entrevistados disseram que votariam em Arnaldo Maranhão. 9,5% não votariam em nenhum dos candidatos. 6,9% disseram que votariam em Cristiane Yared. E 4,6% dos entrevistados disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. E agora a gente confere um último cenário nessa primeira pesquisa para a corrida eleitoral das eleições municipais na cidade de Paranaguá. Foram colocados os nomes de apenas 3 possíveis candidatos. E o resultado você confere agora. Neste quarto cenário apresentado aos eleitores, Adriano Ramos tem 48,6% da intenção dos votos. 19,1% disseram que votariam em André Pioli. 15,2% dos entrevistados preferem Arnaldo Maranhão. 11,8% dos eleitores disseram que não votariam em nenhum desses possíveis candidatos. E 5,2% não sabem ou não responderam à questão. Reforçando os dados das pesquisas, as entrevistas foram realizadas pelo IRG Pesquisas e ouviu 500 eleitores de Paranaguá entre os dias 1 e 5 de novembro.
O grau de confiança é de 95% e a margem de erro é de 4,5 pontos, para mais ou para menos. Vale reforçar que esse é o primeiro cenário, então, já desenhando a corrida para a Prefeitura de Paranaguá 2024. A eleição, é claro, ela vai se definir mesmo no próximo ano. Ainda tem um tempo para que partidos e também candidaturas oficializem, então, a corrida para o Poder Executivo Municipal. E vale reforçar que alguns fatores eles serão determinantes para definir quem será o próximo prefeito de Paranaguá. Alguns desses nomes que aparecem aqui não definiram e não saíram como pré-candidatos. Alguns nomes, inclusive, eles devem mesmo se filiar a outros partidos, pessoas que ainda estão negociando com partidos políticos pensando nesse cenário de eleição. E, é claro, alguns nomes apresentados, principalmente na segunda tela, na pesquisa estimulada que vai aparecer aqui no vídeo wall da TVCI, alguns nomes eles devem sair para o Legislativo Municipal. Alguns desses nomes que aparecem aqui devem ser candidatos de fato no próximo ano, mas para o Legislativo. E alguns fatores que vão pesar e muito na eleição e na determinação, então, do público de casa. Primeiro, o apoio do Executivo Municipal e também o apoio do Executivo Estadual. O nome que será indicado, então, pelo atual prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, e também que terá o apoio aí do governador do estado, Carlos Massa Ratinho Júnior. Outro fator que também é muito importante, coligações, tempo de TV, verba para as campanhas. Tudo isso depende de coligações, quais partidos irão apoiar as candidaturas, quais partidos serão, então, integrados por pessoas que irão fazer parte dessa corrida à Prefeitura de Paranaguá. E que, é claro, né, os nomes que, de fato, vão sair candidatos. Mas principalmente nesse segundo cenário aqui, a gente começa a ver que alguns nomes, eles se destacam e vale reforçar também. Ano que vem tem muito período de campanha e alguns nomes também podem subir, outros cair ou até mesmo o cenário se manter. Enfim. Essa é a primeira pesquisa divulgada pela TVCI, pensando, então, na corrida à Prefeitura de Paranaguá 2024. E a promessa da emissora, inclusive, é de realizar pesquisas também em outras cidades do litoral do estado.